alguém que onde ele ia, todos os fariseus queriam ter com ele, queriam estar perto dele, queriam ouvir Nicodemos para adquirir conhecimento. E a Bíblia nos relata que Nicodemos, ele podia estar a qualquer horário com Jesus, mas por causa da sua posição e da sua classe, ele foi ter um encontro às escondidas com Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos vai à noite. Nicodemos vai à noite porque à noite nem os fariseus iriam vê-lo. Nicodemos vai à noite porque, por mais que a sua classe e o seu povo estavam contra Jesus, Nicodemos sabia que havia algo diferente. Alguns versículos mais na frente relata a vida de um cego. E a Bíblia diz que ele nasceu cego. Aleluia, Deus. E até então, os fariseus o julgavam: se tu não pecou, a tua mãe pecou, o teu pai pecou, por isso que tu nasceu assim. E perante a dificuldade do homem, muros foram levantados. Perante a necessidade que ele tinha, que era de ver, de enxergar, mas não podia, a sociedade da época levantaram muros, dizendo a ele que se ele não pecou, alguém pecou por ele. E esses muros eram tão fortes na época como são agora. Esses muros excluíram certo homem de poder ouvir a palavra do Senhor, de poder ter com Jesus. Glória a Deus. Mas a Bíblia continua relatando que Nicodemos reconhece que aquilo que Jesus fazia só podia vir do próprio Deus, e homem nenhum, sem consentimento do próprio Deus, poderia realizar tais milagres. A gente vai ver na Bíblia que Deus usa Moisés, até então considerado um assassino pelo seu próprio povo, mas Deus levanta Moisés com muitos milagres e prodígios. Jesus continua explicando a Nicodemos que, como Nicodemos se encontrava e como nós nos encontramos hoje, talvez muitos de nós não podem ver o reino de Deus. E Nicodemos, assim como nós muitas vezes pensamos: mas como, Senhor? Se eu conheço a tua palavra, eu conheço as tuas escrituras, mas só o conhecer, só o ler e o saber e não praticar não resolve nada. Verdade, Deus. Aleluia. O próprio Jesus nos ensina que o Antigo Testamento era: se o teu inimigo te fez mal, retribua. Funcionava olho por olho, dente por dente. Mas a Bíblia continua nos dizendo que Jesus, ele não veio abolir a lei, mas ele veio aperfeiçoar. Ele é, e na época ele era e continua sendo até hoje, a peça do quebra-cabeça que faltava. Porque até então o Evangelho ele era enxergado por um espelho embaçado. Sabe quando você vai tomar banho com água quente no banheiro e o espelho fica meio embaçado, você não consegue enxergar a face completa? E muitos de nós temos a dificuldade de enxergar a face de Cristo. Porque assim como Nicodemos, nós também temos o hábito, a mania, muitas das vezes, de nos escondermos durante o dia e buscarmos Jesus à noite, quando ninguém está vendo. Às vezes nós queremos ter com Jesus algo, um relacionamento íntimo, mas nós temos vergonha de assumi-lo publicamente. Nós temos vergonha de ter com Ele durante o dia. Eu lembro que antigamente, muitas das coisas que Deus foi me moldando e colocando na minha vida foi durante a minha infância. Eu lembro de relatos da minha mãe que ela fala que quando eu nasci, eu adoeci,
Médico nenhum tinha resposta para aquilo. Eita glória de Até que ela Deus. foi na igreja. E no meio do culto, ela estava meio aflita. E no final do culto, uma irmã levantou e falou: você pode ir para sua casa, que seu filho está curado. Aleluia, glória a Deus. E eu me disse que quando ela chegou em casa, que ela foi para a igreja e me deixou. Eu realmente estava curado. E muitas das vezes nós somos esse povo que fala de milagre, mas não quer precisar de um. Aleluia. Porque o milagre, para você viver o milagre, você tem que viver a dificuldade primeiro. Para você viver o milagre, para nós vivermos o milagre, nós temos que estar na necessidade do milagre. E muitas vezes nós pregamos o milagre, mas nós não queremos depender de Deus para viver o milagre, o extraordinário do Senhor. É verdade. E Deus me trouxe hoje aqui para falar que muitas das vezes nós temos negociado a Cristo. Eita Deus. Judas vendeu Jesus, traiu Jesus por 30 moedas de ouro, prata, perdão. É verdade, Deus. Aleluia. Pelo que nós temos vendido Jesus durante o nosso dia? O que tem roubado a nossa intimidade com Jesus durante o dia? Um dia ele tem 24 horas e muitas das vezes nós só damos o final de semana para Jesus quando nós vemos cultuar ele na igreja. É verdade, Deus. E muitas das vezes nós já saímos desse local murmurando. É verdade. Deus não falou comigo. Essa palavra não era para mim. Provérbios vai dizer que o insensato, aquele que está com o coração endurecido, ele não ouve as escrituras. Ele não ouve os sábios. Ele não ouve o que Deus fala para ele. Mas ele vai procurar conselhos lá fora, ele prefere se fechar. E a Bíblia nos ensina que Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo. Que aquele que é nascido da carne é carnal. O que é carne? A Bíblia nos relata lá no livro de Gênesis que nós somos feitos do pó da terra. E a carne nada mais é o barro de Jesus. É o próprio barro. Eita No livro de Deus. Isaías, Deus vai falar sobre o oleiro. Nós somos o barro na mão do oleiro. Glória a Deus. E na grande maioria das vezes, esse barro perdeu a forma. Esse barro brincou. Esse barro ele está deformado. Que era para ser um vaso na mão do oleiro, um vaso perfeito, para carregar o azeite de Deus. Quem que quer carregar o azeite de Deus? Quem que quer transportar o azeite de Deus? E para nós transbordarmos o azeite de Deus, nós não podemos ser um vaso aberto em cima, quebrado embaixo. É verdade. Que tudo que aquele que Deus derrama sai. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente recebendo muita coisa do Senhor, mas não está vivendo nada. É verdade. Porque da mesma maneira que ele recebe, ele se esvazia. E não reconhece o que Deus tem feito. Glória a Aleluia, Deus. glória a Deus. E nós temos vendido a Deus pela nossa arrogância, pela nossa prepotência e pela nossa falta de humildade de reconhecer que somente pelo fato de levantarmos da cama já é um milagre. Eita Deus, é verdade. E muitas das vezes nós pedimos milagres grandiosos todos os dias. É, E nós nos esquecemos que o ar que respiramos é um milagre, uma dádiva do Senhor. É verdade. Nós queremos e não damos nada ainda. A Bíblia diz que Ele é digno de toda honra, Aleluia, toda glória e todo louvor. eita glória Honra o de Senhor Deus. teu Deus É, de todo o teu coração. Verdade. De todo o teu coração. Glória a Deus. Eu vi um vídeo de uma pastora que uma mulher estava ministrando. Ela fala que antigamente ela era do centro, terreiro de macumba, as coisas, aí tinha as entidades lá. E ela se converteu. Deus resgatou ela.
E ela continua dizendo que hoje em dia ela é mãe e ela ama ministrar a palavra de Deus. E ela fala que ela na casa dela, quem manda é ela e o marido dela, não os filhos. Ela fala assim, ó, meus filhos têm o direito de escolher assim, a cor da roupa que eles vão vestir, pronto. E ela fala muito a questão da obediência. E a Bíblia também vai nos falar sobre isso. Ela fala que se o teu filho não se submete a você, que é pai, como é que ele vai se submeter a Deus? Se tudo que ele te pede você dá, ainda mais nessa geração. E se o filho chorou, tá aqui, meu filho, pega o celular. Tá aqui, meu filho, pega. Tá aqui, pega. Nós estamos numa geração que tudo que a criança pede, ela nunca mais ela ouviu um não. E uma geração que está vindo aí que não sabe ouvir um não do pai. E quando ela ouve um não de Deus, ela fala, então você não me serve. Aleluia, Deus. E ela se afasta dos caminhos do Senhor. A Bíblia vai falar que de um homem, Abraão, considerado o pai da fé. Abraão é o pai da fé porque ele obedeceu. Eita, Mas sabemos realmente o que é obediência ao Senhor? Obediência é... Quem sabe o que é obediência? De verdade. Obediência é obedecer, mesmo sem concordar, mesmo sem querer, mesmo em dor. É obedecer, porque Deus mandou. Deus pediu a única coisa que ele tinha, que ele amava: seu filho. E Deus diz que em obediência ele foi. Se ele tivesse murmurado dentro do coração dele, irmão Alfredo, ia estar escrito na Bíblia. Mas a Bíblia diz que ele foi e entregou o que ele tinha, o que ele mais amava. Ele entregou. Assim como Jó, homem obediente, temente, a Bíblia fala, temente, obediente, reto. A Bíblia diz que não foi nem o próprio Senhor que mostrou ele, mas foi o próprio Satanás. Está vendo ali, ó, que o servo Jó? Muitas vezes nós queremos que o povo nos veja, que os outros nos vejam. E às vezes está todo mundo nos vendo, nos aplaudindo, mas Deus está caçando você. Não, Anderson, mas eu sou filho de Deus, Deus me conhece, eu oro, eu converso com Ele toda noite. Mas será que Ele tem te respondido? Será que nós temos sido obedientes o suficiente para Deus falar, eis ali meu filho, homem e mulher íntegra, reta? Ou será que se fala assim, não, eu tenho caminhado com Deus, mas será que Deus tem caminhado contigo em todos os locais? Porque da mesma forma que a Bíblia vai falar dos homens e mulheres, Deus, que aqui está relatado, Deus não vai falar assim, eu usei ele e tal e pronto, não. Deus toda vez fala que andou com ele. Deus fala que conhecia o coração dele. Para conhecer alguém, você tem que estar próximo desse alguém, não é verdade? Jesus, é verdade. Você tem que caminhar com essa pessoa. O livro de Gênesis vai falar o seguinte: Enoque andou com Deus. A Bíblia vai falando sobre a genealogia, sobre quantos anos os homens antigamente viviam. Não era 80 anos, 70 anos, não. Era 1000 anos, 2000 anos, eram anos mesmo. Em pleno vigor. A Bíblia nos ensina que por causa da maldade do coração do homem, por causa da maldade do homem, os nossos anos diminuíram. Eita, Deus, E a Bíblia continua falando que Nicodemos não entendeu o que Jesus quis dizer. E Deus olha, Jesus olha para ele e fala, mas como, Nicodemos? Você, homem estudado, mestre, príncipe dos judeus, logo você que ensina eles, não consegue entender tal coisa?
E Deus continua aqui, nós precisamos nascer da água. Por que da água? Porque a água nos purifica. Tudo aquilo que é passado na água é purificado. Você quando compra, vai no mercado, compra uma verdura, quando você, antes de comer, você faz o que? Você lava. E é isso que Jesus está falando, que nós temos que ser lavados. Nós temos que ser limpos. Porque aquilo que Deus fez lá no início, irmão Alfredo, foi deformado pelo pecado. Eita Deus, é verdade. Ah, não, mas foi Deus que me fez, eu tenho que ser assim. Não, não, irmão. O pecado nos deformou. A Bíblia vai nos ensinar que, lá em Gênesis vai falar que Deus olha e se arrepende do que fez da criação. Vocês pesquisam lá, vão ler a Bíblia, que vocês vão achar. E Deus continua vendo a iniquidade e o pecado aumentando na terra, que chega uma época que ele olha e só encontra Moisés. Moisés não, perdão, gente, só encontra Noé. E o que Deus resolve fazer? Purificar a terra. E Deus manda o... Eita glória de Deus, é verdade. Porque a terra se encontrava somente em pecado. E nós olhamos para a Bíblia, nós dividimos Antigo e Novo Testamento e achamos que o Antigo Testamento não vive mais hoje. Onde é que começou a ira? Na oferta de Caim e Abel. Onde é que começou a mentira? Lá atrás. A inveja começou onde? A inveja começou com Lúcifer, que era um anjo de luz, a Bíblia relata, anjo de luz. Era o anjo mais lindo, era que conduzia o louvor a Deus. O que ele sentiu? Inveja. Inveja. E quando a inveja entra no coração do homem, o homem nunca está sozinho. Porque a Bíblia continua relatando que uma terça parte do céu desceu com ele. Ele sentiu inveja, então levou um monte com ele. E assim é a vida do cristão. Quando você cai, quando eu caio, você leva um monte junto. É verdade. Às vezes você nem percebe, né? Mas você levou um monte. Desse monte que foi com a gente quando a gente caiu, Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. E muitas vezes nós não se arrependemos de sinceridade, de coração sincero ao Senhor. A gente vai ver que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Errou muito. Mas o coração dele era de quem? De Deus. E às vezes nós queremos justificar o nosso erro e falamos assim, não, mas meu coração é bom. E quando nós não admitimos que a terra seca é a gente mesmo, a gente olha para os outros e vê defeito em todo mundo. A gente fala mal de todo mundo. Ninguém presta, todo mundo errado. Só eu que estou certo. Eu que sou a vítima. E Deus não nos chama mais para sermos vítimas. Deus nos chama para sermos protagonistas da nossa história com Ele. Para nós caminharmos com Ele, não somente no culto. Não somente, eu estou na minha casa eu sou crente. Mas ninguém lá fora pode saber. Por que ninguém pode saber? Porque se eu estou no meu serviço, eu vou almoçar lá, eu não posso levantar as mãos e, Pai, graças te dou por esse alimento. Porque isso é muito antigo, é muito brega. Ninguém mais faz, por que eu tenho que fazer? Ninguém mais agradece pelo pão. Aleluia, Deus. O próprio Senhor diz que até os lírios do campo se vestiram melhor que Salomão. Foi o próprio Deus que vestiu. A Bíblia vai nos ensinar que se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não veremos a Deus, nós não entraremos no reino de Deus. Às vezes nós queremos tanto ter as coisas aqui, nós esquecemos a água e esquecemos o Espírito. É verdade. A Santa Ceia do Senhor é pão e vinho. Uma igreja que só tem pão, mas não tem vinho, os irmãos se engasgam, porque desce seco. A Bíblia vai dizer que a Santa Ceia estava sendo tomada indignamente, porque os irmãos
não estavam mais comendo em casa para fazer da ceia uma janta. E não sobrava para todo mundo. Vai dizer que os irmãos, né, iam com a gula. Praticavam o pecado da gula. Uma hora que era a hora mais importante, que é a hora de nós relembrarmos até que Jesus venha. E todos nós aqui nos batizamos, aceitamos a Jesus, declaramos o nome dele na igreja. Mas como é que nós estamos declarando o nome de Jesus lá fora? Se nós sermos realmente limpos e purificados pela água e realmente recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode confundir, que é o Espírito